dia a todos, bom dia de novo, bom dia para quem veio de perto, quem veio de longe, para quem vai se conectar, tá? A gente vai continuar, como a gente falou, com a nossa aula de Ilhot Shabbat, tá? Quem perdeu a última aula, ele tem que voltar e ouvir a última aula, tá? Na última aula a gente fez toda uma introdução sobre Shabbat. Outra vez mais, a gente não está fazendo aqui aulas de filosofia, nem de Kabbalah, essa é uma aula de Alachot, Ilhot Shabbat, o que fazer, o que não fazer. Tá? Essa aula é destinada para quem vai começar agora, quem quer saber como fazer na prática o Shabbat, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Quem quiser entender melhor, ele tem que começar a estudar comigo o tempo inteiro de maneira regular, da semana, tá? Como a gente fala assim, uma das piores coisas que tem é talking heads, tipo um monte de coisas assim que pessoas falando assim, cada um tem uma coisa para dizer. Se você não tem uma linha de raciocínio na sua vida, se você não tem um caminho para seguir, então essas informações de fora, elas são problemáticas, elas estão como se fossem assim notícias da Torá. Lá. Então a gente viu na aula passada toda a introdução do dia anterior ao Shabat, a preparação de sexta-feira, e agora a gente vai começar com a noite de Shabat, propriamente dito. Tá? Chegou o momento de Shabat, você vai para a sinagoga. Tá? Super legal, você pega os seus filhos vão adorar. Criança pequena que se acostuma a ir para a sinagoga, ela nunca mais vai deixar de ir na sinagoga na vida dela. Eu vejo isso para os meus filhos, tá? E vocês também, imagino, aqueles que vão. Tá? Todo o caminho que seu filho está sozinho com o pai, você tem que transformar isso numa havaiá, num momento mágico. Os filhos e o pai, onde vocês conversam, onde ele conta coisa, essa preparação tem que ser toda junta. Tá? Se o seu filho está descontente, se para ele é um peso, é porque alguma coisa está fazendo errado. Você tem que mudar a fórmula. Tá? Não tem que ser um peso, tem que ser um prazer. Você está me perguntando o seguinte, e se o seu filho, que nem passou com você na semana passada, o seu filho não quis ir? Quantos anos ele tem? Tá. Escuta, uma vez não quer ir, não é o fim do mundo. É melhor ele uma vez não ir do que ele ficar depois com aquele negócio assim, for obrigado. Obviamente isso não pode se repetir o tempo inteiro. Se uma vez ele quer ficar em casa com a mãe, sei lá o quê. Acontece. Tá? Ele também gosta da mãe dele, né? Agora, mas a ideia é que, no geral, tipo assim, sabe, o vetor tem que ser ascendente, né? Mesmo quando tem. Você vai para a sinagoga, tá? Você geralmente tem o seu lugar marcado lá. Você começa pela reza de Minchá, tá? Os sefaradim, a gente costuma ler o Shira Shirim, tá? Antes de Minchá, ler completo, Shira Shirim, super bonito. Tem Manguinot, você tem ali um livro, uma história de amor entre um homem e uma mulher, tá? Que também é um representante da história de amor entre Deus e o povo judeu e a Torá, tá? Como a gente falou, o homem que não é capaz de amar a uma mulher, do seu último fio de cabelo até os seus dedos do pé, ele não é capaz de amar a Deus nem a Torá, tá? Assim não mais. Por isso que diz que a Kabbalah só pode começar a estudar depois que você é casado e tem filhos, porque você pelo menos conheceu o amor. Tá? Em todo caso, sem entrar aqui em detalhes, começa com Shira Shirim, entre os Sefaradim, é um excelente hábito, e logo depois reza de Minchá completa, tá? Com Korbanot, com os salmos, com Minchá, Tic-Tac, Hazará, depois senta todo mundo, começa aquela parte que a gente chama Kabbalat Shabbat. O que é Kabbalat Shabbat? São uma série de salmos. É um salmo para cada dia da semana. Tá? Passou domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, são 6 salmos. A gente lê os 6 salmos, geralmente com manguiná. Aqui tem todo tipo de costumes. Cada uma mais bonita que a outra. Você, inicialmente, se você não conhece, a minha recomendação é você conhecer um pouquinho de cada. Tá? Os sefaradim começam com você tem o costume Karlebar, com canções, eu não sei cantar. Bom, já minha voz normal já é horrível, então se você ainda tem que ouvir ela cantando coisa que eu não sei cantar, vai ficar pior. Minha recomendação, você vai para uma sinagoga ashkenazi. Se algum dia você estiver em Yerushalayim, você vai para o Bet Knesset Agadol, que tem, não muito longe de Manila, perto do Hotel Jorge, tem uma sinagoga enorme, ali você tem a sinagoga dos alemães. Tá? Você tem ali um coral que canta cada vez
Kabbalat Shabbat é espetacular, mas você tem que gostar de música de coral, estilo europeu, alemão, de fazem 400 anos atrás. É uma coisa única, tá? A preservação de tradição. Cada tradição mais bonita que a outra. Vamos cantar os 6 salmos. O Sefaradim, a gente acrescenta no final o Mizmor Letodá. Tá? É bom você saber que salmos são eles. Eu não vou te dar a resposta assim. Tá? Você tem aqui o seu Sidur de Tfilah, como eu pedi para você trazer esse Sidur na aula de hoje. Você trouxe, tá? Opa, meu filho passou por aqui. Se você não trouxe o seu Sidur, então você tem um problema. Tá? Estudar sem ter o seu material aqui no lugar é grave. Você deveria sempre ter o seu Sidur, o material que a gente vai usar. Tá? Você olha aqui, procura na Kabbalat Shabbat, você vai encontrar ele aqui, tá? Arvit Shel Shabbat, logo antes, tá? Tá aqui, Mizmor, tá? Ah, eu estou vendo aqui que salmo que é. Eu tenho que te dizer que salmo que é. Ah, então, tá bom. Tá? Começa com Tzadik Hey. Tzadik. Você não sabe contar em hebraico. Tzadik Hey. Procura o que é Tzadik Hey. Depois Tzadik Vav. Depois Tzadik Het. Tzadik Zain. Depois Tzadik Het. Depois Tzadik Tet. Ok. Então você procura o que é Tzadik. E a gente acrescenta um salmo antes. O Sefaradim, a gente acrescenta o salmo Kuf, que é o salmo 100. Esse eu vou dizer. Tá? O salmo 100 é aquele mesmo Letodá. É um salmo que geralmente os Ashkenazim não rezam. Tá? Logo depois desse, a gente vai passar para um salmo anterior, Kaftet, aquele salmo Mizmor le David. Esse salmo, quando o Shabbat cai junto com Yom Tov, ou na saída de Yom Tov você tem Shabbat, tá? Então você vai ter, começa diretamente aqui no Mizmor le David. A maior parte das comunidades começa diretamente no Mizmor le David. Você não precisa mais fazer todo aquele Kabbalat Shabbat, porque você já está no Kodesh. Quando está em Yom Tov, você já está no Kodesh. Não tem necessidade de você... seria o contrário. Tá? Então, nesse caso, Mizmor da vida, aquele famoso Avur Adonai Benelim. Outra vez, tem uma série de maneiras de cantar, todo mundo canta esse, cada um de maneira mais linda. Então, a gente falou, você tem 6 salmos, um relacionado com cada dia da semana, tá? Começando com o salmo Tzadik Rei, tá? Depois Tzadik Vav, tá? E você vai chegar no último, Mizmor Letudá. Esses são salmos que todo mundo canta junto, tá? Essa é a primeira parte do Kabbalat Shabbat, a introdução. Quando a gente canta isso, ainda é dia, o sol ainda está alto. Logo você fala Mizmor David, aqui já está todo mundo... Logo você vai ter aquele Anabekor, Dulat Yeminecha, tá? É outra parte, é uma parte do salmo aqui, da reza que se encontra entre o Zohar e um e outro, tá? E aqui, depois que você rezou Anabekoach, tá? Existem comunidades que vão acrescentar um pequeno estudo de Torá. Tá? Tem alguns que vão falar Bamé Madlikim, com que você acende as velas de Shabbat. É uma passagem que tem na Masechet Shabbat, no Talmud. Tá? Nós não costumamos dizer isso. Os Sefaradim, a gente não diz essa parte. Essa parte são os Mizrahim e muitas vezes alguns Ashkenazim. Tem outros Ashkenazim que eles costumam rezar umas partes do Zohar, tá? Onde você tem ali umas questões da Kabbalah. A gente também não costuma ler isso, a gente costuma rezar. Tá? Não. Mas tem uma razão para você acrescentar esse estudo aqui no meio, é porque você não sabe exatamente quando o Shabbat entra. Como a gente falou assim na aula passada, você tem um espaço de um momento a partir do pôr do sol até o momento em que saem as estrelas. Esse momento do crepúsculo ele se chama em hebraico Ben Hashmashot, entre os dois sóis. Okay? A Ben Hashmashot, o sol se pôs ainda na noite, então o Shabbat ainda não entrou. Quando saem as estrelas, você sabe que o Shabbat já entrou. Agora, o momento exato em que entra o Shabbat, a gente não tem como medir. Portanto, nesse momento, a gente gosta de se estender. Aí você acrescenta um estudo. Em muitas sinagogas também, o rabino ele vai vir e vai falar alguma coisa. Tá? Em todo caso, a gente vai direto aqui para a canção que segue. A canção que segue foi escrita por Rabi Shlomo Elkabetz. Tá? Rabi Shlomo Elkabetz ele viveu em Tzfat, foi um dos grandes rabinos de Tzfat.
ele escreveu esse lindo cântico chamado Lecha Dodi, para você, meu amado. É um cântico todo escrito com passagens dos profetas, da Torá. Ele é tão impressionante que ele se tornou o piyut de Kabbalat Shabbat. Tá? Então, Kabbalat Shabbat, o centro da Kabbalat Shabbat é esse cântico escrito por Rabbi Shlomo Elkabetz. Ele foi um grande cabalista, ele escreveu também um livro chamado Mekor Chaim. Tá? Mekor Chaim, inclusive, foi engraçado, porque durante um tempo eles não sabiam que esse livro, quem tinha escrito ele. Ele foi traduzido para o latim em algum momento, sabe? E Mekor é Fons Vitae, a fonte de vida. O Fons Vitae se tornou um livro do cristianismo. Por isso que eles não sabiam, não conheciam, não sabiam o original, não sabiam que tinha sido escrito por um rabino. Tá? Em todo caso, Rabbi Shlomo Elkabetz escreveu muitas coisas importantes, tá? E aí você tem centenas de cânticos, tá? Como cantar Lecha Dodi, Likrat Kala, Pnei Shabbat, Nekabelah. Para você, meu amado, a gente vai receber o Shabbat como se fosse a nossa noiva, que é a maneira da gente receber o Shabbat. Tá? A partir dali, a gente passa o Lecha Dodi inteiro. Tá? Na semana que tem nas semanas que tem entre Pesach e Shavuot, os separadim costumam cantar Bar Yochai Nimshachta Ashrecha. Tá? A gente canta isso até Shavuot, durante alguns Shabbatot. Tá? Depois, no final do Lecha Dodi, todo mundo se levanta, nas últimas estrofes. Tá? A gente fala Yemin Usmon, e aí tem dois costumes principais. O primeiro costume é você dar as costas, fala Boi Kalá, para um lado para o outro, tá? Recebendo o Shabbat. Outro costume nesse momento é dar a volta completa, dar o giro completo. Esse é o costume da África do Norte, assim que se fazia na minha família. A maior parte dos judeus fazem Boi Kalá no final, e nesse momento todo mundo fica em pé. Tá? A partir desse momento do Lecha Dodi, depois que você cantou o Lecha Dodi todo mundo junto, tá? Você tem, nos judeus sefaradim unicamente, a gente acrescenta uma passagem que é um pequeno resumo do livro de Shir HaShirim, o Cantar dos Cantares. Tá? O Shir HaShirim, tiveram pessoas que chegaram atrasados, eles perderam o Shir HaShirim por alguma razão, eles fazem um pequeno resumo para relembrar. Aí a gente tem aquela passagem que diz assim: Yeshakeni mineshikot bihu kitovim dodecha migain uritzafon boitema naftihi gani zeluhu besamav yafot oti legano vayuchal perimegatav. Então a gente lembra a leitura do Shir HaShirim nesse momento. Os Ashkenazim, eles não têm essa parte, mesmo porque eles não costumam ler o Shir HaShirim antes do momento chegar. Depois disso, fica todo mundo em pé, e aí sim, os sefaradim, em todo caso, ficam em pé. Eu não me lembro muito bem o que fazem os ashkenazim assim, se eles vêm em pé ou sentados. E aí canta Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Esse é o salmo do Shabbat, tá? Salmo Tzadik Bet, tá? 92 não. 92? Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Tov Leodot Lashem Ulzamer Leshimcha Elyon. Tá? Os ashkenazim cantam alguma coisa como Mizmor Shir, Mizmor Shir. E a gente continua com a manguiná. Esse aqui é o salmo do dia do Shabbat. Tá? Tzadik Bet. E logo vai ser seguido pelo salmo Tzadik Gimel, que é Hashem Malach, Yehut Lavesh, Lavesh Hashem, Oz Itazar, Aptikon Tevel Baltimot. Tá? Isso aqui, Kabbalat Shabbat. Quando a gente terminou esse salmo, terminou Kabbalat Shabbat. Tá? Isso é Kabbalat Shabbat, mais ou menos para quase todos. Tá? Logo depois disso vai começar a reza de Arvit. Tá? Obviamente, a partir do momento que você começa a falar Lecha Dodi e tudo mais, o Shabbat já entrou, você já está dentro das leis de Shabbat, está proibido você comer alguma coisa, beber alguma coisa até o momento do Kiddush. Tá? Tá proibido você fazer qualquer tipo de atividade. Tá? As mulheres também, tudo mais. O Shabbat entrou, a gente está recebendo o Shabbat. Nesse momento aqui, em muitas congregações, você vai ter uma pequena aula de Torá. Tá? Esse é muito legal, é um momento propício para você ter aula. Tá? Uma aula curta, assim, de
de alguns minutos, e ela recebe o Shabat com Torá. Essa aula tem que ser preparada com cuidado, tá? Você não pode falar qualquer coisa no decorrer dessa aula, tem que ter cuidado com o que você fala, se você for dar aula. Você não entra em muitas coisas assim, porque você não vai ter como verificar. Geralmente é uma aula sobre a Parashat Shavua, uma aula sobre alguma coisa importante, quando tem Bar Mitzvah, relacionado com Bar Mitzvah, tá? Outras congregações não tem muito tempo para dar essa aula, tipo, porque a reza se prolonga também, então eles evitam prolongar demais. Tá? Então, tá. Sim, eu pessoalmente eu gosto. Cada um tem gente que dorme. Tá? Tem gente que escuta, as pessoas estão cansadas, né? Se eles dormem, é um bom sinal. Significa que eles estão felizes. Se tivessem incomodado, não dormia. Tá? Então, alguma coisa de bom tem. E vai saber, de repente ele está ouvindo isso com a alma dele. A gente não, tem que ser tolerante assim com as pessoas, né? Com as pessoas de bem. Com as pessoas de bem tem que ser tolerante. Com as pessoas de mal, não. Está proibido tolerar o mal. Tem que tolerar o bem. Tá? As pessoas que estão na sinagoga, se elas estão lá, a gente parte do princípio que elas estão lá porque elas querem ser pessoas de bem. Então tem que ser tolerante com elas. Então, depois de Kabbalat Shabbat, a gente vai recitar Arvit. O que é Arvit? Arvit que nem fosse Arvit normal, a reza da noite. Tá? A reza da noite com aquela primeira brachá, aquela brachá Ma'ariv Aravim, logo com a brachá Ohev Etamo Israel, tá? E logo com o Kriyat Shema, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, tá? Assim como completo, tá? Depois Emet, Vemuná, Kolzot, Vikayim Aleinu, Kiu, Hashem Eloheinu, e assim por diante, tá? No finalzinho, tá? Aqui tem uma brachá que a gente vai fazer ela diferente. Isso. Abre lá o seu livro de reza, quem trouxe. Você não trouxe, você não vai poder abrir. Tá? Você abre lá o seu livro de reza. No final, você vai ver que a brachá Ashkivenu está um pouco diferente. Tá? Aqui a gente não vai falar Agen meadeno, Haser mealeno, Makatoyev, protege a gente, protege a nossa saída e nossa entrada, porque a gente não está saindo e entrando. A gente está no dia do descanso. Então a gente vai mudar o Nusach final, no final a gente vai falar Shkivenu avinu leshalom, Ha'amidenu malkenu lechaim tovim ul shalom, ufros alenu sukat shlomecha, ותקננו מלכנו בעצה טובה מלפניך, והושיענו מהרה למען שמך, הגן ועדנו, tá? Até aqui é a reza normal, de todos os dias. Que Deus vai proteger a gente, sabe? Que Ele vai dar forças para a gente se deitar, e se levantar e tudo mais. Inclusive, nesse momento, você se levanta. De acordo com... Sim, no seu sefaradi, sim, na sua sinagoga é diferente, não tem problema. Aquilo que todo mundo fizer, você faz. Todo mundo... Você... Muito bem, tá? E aí a gente vai mudar. O Nunsa vai dizer o seguinte: Fros sukat shlomach alenu, ve'al Israel amach, ve'al Yerushalayim ir kodshach. Tá? A gente vai pedir para Deus colocar sukat shalom. O que é sukat shalom? Uma suká de shalom. A gente vai ter que ver isso em outro momento. Tá? ברוך אתה השם הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים, אמן. Esse é o Shabat. O Shabat é a Sukkot Shalom. Tá? Shalom só com Shabat. A gente vai ter que ver em outro momento. Tá? Aqui a gente não vai passar direto para o Kadish que nem no dia da semana. A gente vai acrescentar aqui uma pequena parte. A gente costuma rezar isso de acordo com a tradição espanhola. Shameru bnei Israel et Shabbat לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. Tá? Você bem, tem outras congregações, cada um tem a sua maneira de cantar, cada uma é mais bonita do que a outra. Você vai ouvir na sua sinagoga e depois você vai me contar como é que foi. Tá? Depois disso, você vai ter meio Kadish. O que é Kadish? A gente vai explicar depois. Tá? Agora, tem alguma coisa. Como a gente falou assim, tá? A gente falou que tem uma diferença entre a reza do Shabat e da semana. E se você estava recitando de memória, tá? E você não prestou atenção, você esqueceu que era Shabat, você falou mecanicamente. Acontece. Tá? Então, nesse caso, se ela recitou o texto correspondente aos dias da semana,
E ela se deu conta, num lapso de tempo, que a gente vai chamar assim, torquedei divur, né? No decorrer do discurso. Então você vai poder recitar imediatamente a frase correspondente a Shabbat. Tá? Ah, você começou a falar, Agen me'alenu, haser me'alenu, makatoyev, Torres, Sukkot, Shalom, aí você já muda o seu dibur. Tá? Agora, se você se deu conta disso só mais tarde, tá? Você não precisa voltar e recitar o texto correspondente a Shabbat. Tá? A medida Torque de Dibur é o tempo que você pode falar as 3 palavras Shalom, Alecha, Rabi. Outro momento a gente vai ver o que é isso. Tá? Em todo caso, se você começou a recitar o texto errado, você não tem mais como voltar, não é o fim do mundo, acontece nas melhores famílias até você se acostumar com a reza de Shabbat. Pelo meu jeito aqui, alguém estava acostumado tanto com a reza de Shabbat que rezou exatamente o resto da semana. Por isso, você sempre reza com o livro aberto, mesmo quando você conhece ele de memória. Conhece ele de cor, você vai rezar com o livro aberto. Tá? Assim, você nunca vai se enganar. Agora, a Amidá, não, a Amidá é uma exceção, porque a Amidá ela é um contato profundo com o homem e Deus, e com o homem e a Keilah, a congregação. Então, a Keilah você sim vai poder dizer ela de memória. No Shabat, melhor você não dizer de memória, para você não falar do dia da semana sem querer. Se na Amidá você estiver falando do dia da semana sem querer, aí você vai ter que voltar para o início da Amidá e falar de Shabat. Quando você se der conta que falou. Ops! Aí você tem que voltar para trás. Agora, nesses rezos iniciais, antes da Amidá, você não precisa voltar para trás. Ok, tá? Vai chegar, então, o momento da Amidá. Tá? Lembrando o seguinte, a Amidá é aquela reza que a gente reza em pé. Tá? Todo mundo lembra disso? Tá? Da manhã, da noite. Tá? Todas as Amidot que a gente recita no Shabat, elas contêm apenas 7 bênçãos. Ao contrário da Amidá de dia de semana, que se chama Shmona Esrei. Shmona Asar, ou Shmona Esrei. Shmona Esrei significa que tem 18 bênçãos, que na prática são 19, como a gente já viu. No Shabat só tem 7. Afinal, o Shabat é o 7º dia. E todas as bênçãos que tem a ver com as coisas da semana, a gente removeu e colocou elas para as bênçãos de Shabat. Tá? Portanto, a gente vai encontrar na reza de Shabat, tá? As 3 principais bênçãos de alabança, tá? E as 3 últimas de agradecimento, elas vão ser a mesma. Mas as brachot do meio, elas vão mudar. Ou seja, você vai falar primeiro a brachá Leman Shemo Behavá, Magen Avram, como todo mundo. Você vai falar Matzmiach Keren Yeshua, como todo mundo, como todos os dias, eu quero dizer. Você vai falar Mechaya Metim, como todos os dias. Você vai falar Takadosh, Hael Akadosh. Aqui vai começar a diferença. Aqui você vai ter as rezas de Shabbat. Você vai ter as brachot de Shabbat. Você vai ter aquela Veichulu Hashamayim Ve'aretz, aquele texto da Torá. Veismechu Bemalchutecha, Zecher Lemase Bereshit. Tá? Eloheinu ve'lavotenu retzanam nuchatenu. Essa grande brachá Mekadesh a Shabbat. E aqui a gente já passa para o meio, para o final da reza, onde você pensa aqui, Retze, Tamcha Israel, e você faz Modim de Rabanan. E logo as rezas normais, tá? A Tov Shimcha V'Lechana Eleodot, e no final das contas, a Mevarech Tamo Israel Bashalom. Foi claro. Tá? Se você não compreendeu ainda, é porque você não está acostumado com os Shmona Esrei dos dias da semana, então isso aqui não fez muito sentido. A gente vai voltar a estudar isso depois. Tá? Então, como a gente falou, se você se equivocou e recitou a Amidá de dia de semana mecanicamente, tá? Em todas as rezas de Shabat, com exceção. Com exceção de Musaf, tá? E você continuou recitando a Amidá dos dias da semana, então você vai ter que terminar de dizer a bênção, onde você se deu conta do erro, tá? E depois, na continuação, você vai ter que começar a recitar a Amidá de Shabat, logo a partir do início da brachá intermediária. Tá? Então, nesse caso, você não tem que repetir as 3 primeiras bênçãos, Magen Avraham, Atagibor, Atakadosh, sabe? E assim, na reza de Musaf. Tá? A gente vai ver depois especificamente. Tá? Depois da Amidá, a gente vai rezar uma série de rezas assim, que são, na maior parte, assim, relacionados
de acordo com o Shulchan Aruch, são relacionados com o fato de alguém ter se atrasado, de ter perdido. Então, deixa eu falar Yom HaShishi, tá? A gente vai recitar aquela primeira parte do todo mundo junto. Daí, Chulu Hashamayim V'Haaretz V'Kol Tzvam. Ou então, Yom HaShishi V'Chulu Hashamayim V'Haaretz V'Kol Tzvam. Vai depender aqui de onde você está. Tá? E a gente vai ter aqui uma brachá, Baruch Atah Hashem, tá? Que é meio que um resumo de todas as brachot que foram feitas. Tá? A gente lê isso aqui em pé e de voz alta, todos os Nusachim confundidos. Também Ashkenazim, também Sefaradim. Tá? E aí, depois, o condutor do Hazan, o Shaliach Tzibur, tá? Ele vai rezar Magen Davot. Tá? Magen Avot, ela aparece só aqui em Shabbat. Tá? Vocês todos vão reconhecer pelo canto. Magen Avot. Cadê ele? Está aqui. Magen Avot, Behitparo, Mechemitim, Bema'amaro, Ela Kator, Shen Kamohu. A minha Snamon, Be'om Shabbat, Katsho. Essa aqui é o mais ou menos, né? Com a minha voz ruim, vocês vão perdoar. Essa aqui é mais ou menos o que cantam os Ashkenazim, tá? E em outras sinagogas vai ser só o Shaliach Tzibur que vai dizer isso, tá? Magen Avot. A gente chama ela de também Me'en Sheva, tá? A gente não se deve falar durante isso, Me'en Sheva, porque é como se fossem 7, tá? Ela só se reza quando tem um minyan. Se você está sozinho, você não deve rezar isso aqui, tá? E não apenas um minyan, é um minyan fixo, tipo, são pessoas que sempre se estão rezando juntos, não unicamente você está em público, tá? Aqui você tem meio que um resumo de toda a reza. Então, depois passa para o Mizmor Le David. Você tem um Kadish, chamado Kadish Tit Kabal, como tem todo o final de reza Arvit, Kadish Tit Kabal. E logo você tem um salmo que foi acrescentado, Mizmor Le David, Teilim Kaf Gimel. Kaf Gimel, depois você vê o que é. Porque eu já fiz um erro aqui atrás com os números, não quero fazer outro. Eu sei que é Kaf Gimel. Tá? Aí, e Mizmor da vida, Hashem Ro'i, o Senhor é meu pastor. Assim foi traduzido. Tá? Aí, Kadish, depois, o Kadish dos enlutados, tá? Que vai ser recitado completo, Yesh Lamarabá, o Kadish Lehish Lamar, tá? E logo depois, Aleno Leshaber, como a conclusão de todas as rezas, exceto para o costume temani. Aqui não tem nenhum temani, a gente não vai entrar nas alahot dos judeus do Iêmen. Tá? Eu conheci quase nenhum judeu do Iêmen que tivesse algum contato com o Brasil, a não ser alguém que fosse casado ou coisa do tipo. Tá? Então, logo depois do Além do Shaber, tem outro meio Kadish, de acordo com o costume Sefaradim, Kadish completo, de acordo com o costume Ashkenazi. Terminou a reza de Arvit, a gente senta e a gente canta Igdal Elohim Chai. É um piut, um lindo cântico. Tá? Eu já ouvi também outras pessoas cantando o Hashem Adon Olam Asher Malach. Esse também já ouvi, mas isso aqui é um costume, não é uma lei. E aqui, sua mitzvah, principal mitzvah de Shabbat, isso é simpático, isso é agradável. Apertar a mão das pessoas, dizer Shabbat Shalom. Né? Você não foi ali bater cartão, dizer oi para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você gosta menos, apertar a mão de quem você puder, sabe? Conversar um pouco com os amigos, tá? Dizer bom dia, todos os amigos que você não viu durante a semana, seus irmãos judeus, sabe? Ao mínimo, sabe? E outra coisa mais, você vai falar Shalom para o Rav da sinagoga. Você não vai entrar na sinagoga e ir embora de lá sem falar Shalom para o Rav. Falta de educação. Inclusive, tem algumas sinagogas que se organizam, as pessoas fazem fila para dar shalom para ele. Eu acho uma coisa legal. Na nossa, não, na bagunça, todo mundo pulando junto em cima. Sabe? Tem gente até que, como não quer participar da bagunça, as pessoas vão embora sem falar com o Rav. Isso não se faz. Então, boa noite, Rav. Desejar o melhor para ele, receber a brachá. Evitar perturbar ele nessa hora com todo tipo de perguntas, sabe? Se inclusive, é uma mitzvah, se você não mora muito longe do Rav, você acompanha ele até a casa dele. Em todo caso, até aqui, foi simpático, volta para casa, o seu filho vai estar te puxando pela manga, vai. E os seus dois filhos vão estar te puxando, um para cada lado. Quer dizer,
você já deve ter pego aquelas revistinhas que eles dão assim na sinagoga e já está a caminho de casa. A partir daí é uma mitzvah você chegar em casa tic-tac. Tá? Se você puder, no meio do caminho, catar alguém que não tem onde comer no Shabat ou que comer no Shabat, mitzvah, levar ele para casa. Achnasat orchim, você receber convidados em casa. Tá? É uma boa mitzvah. É a principal das mitzvot, inclusive. Então, você vai entrar em casa, tá? Você bate na porta, não vai assustar sua mulher entrando direto, sabe? Bate na porta, knock, knock, como vamos, sabe? Shabbat shalom, com simpatia, com amor, com carinho, não vai começar a berrar com as crianças, não vai começar a berrar com os outros, sabe? Esse não é o momento de você educar o seu filho. Você tem todo o resto da semana para você educar o seu filho. Esse é o momento para o seu filho ser feliz, para você ser feliz. Então, se o seu filho não fez tudo exatamente de acordo com o protocolo, não é o fim do mundo. Ele vai se acostumar e vai terminar fazendo as coisas de acordo com o protocolo, por amor às coisas que você faz, por amor a você, por amor à família. Não porque você resolveu educar ele e bater nele com uma vara de marmelo na entrada do Shabat. Tá? Então, nesse momento, todo mundo se junta e a gente canta a primeira canção, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Malachei Asharet, tá? Malachei Elion. A gente vai assim, falar Shalom Aleichem para os anjos. O que são os anjos? A gente vai voltar a falar em outro momento. A gente tocou vagamente nesse assunto assim, na aula passada. Tá? A gente ama os anjos nesse sentido, então a gente canta Shalom Aleichem. Costumes. Shalom Aleichem, todo mundo tem que cantar junto com alegria. Costumes, Ashkenazita é a mais conhecida de todas. Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elion. Tá? Bom, isso na minha família isso nunca funcionou muito bem. Nossa família a gente cantava Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elion, Melech. Era um pouco diferente. Então, cada um com seu costume, tem muitos costumes, você pode inclusive variar, você não é obrigado a cantar assim ou assado. Você pode cantar de muitas maneiras, mas é para cantar. Mesmo com voz quebrada, é para incomodar o vizinho. Sabe, se o seu vizinho reclamar, você fala que o seu rabino mandou. Você pode cantar com vontade. As crianças têm que cantar com você, têm que se acostumar a cantar com você. É um momento de alegria. Você pode inclusive colocar o vinho na mesa, pedir para o seu filho abrir a garrafa de vinho. É super bacana. Apesar que os ashkenazim, eles costumam abrir todas as garrafas antes de Shabbat. Sabe? Você não faz isso com o vinho que o meu avô ia tomar. Meu avô ele gostava da garrafa de vinho aberto, não gostava de oxigenar demais o vinho antes de tomar ele. Tá? Tá? Tem costumes diferentes. Tem costumes que não costumavam cantar o Shalom Aleichem. Tá? Por exemplo, o Hatam Sofer ele costumava dizer Shalom Aleichem todo o cântico dele. Tá? Isso aqui foi reportado no livro da ArtScroll, que eu li em algum momento sobre Kabbalat Shabbat. Eu não li isso numa fonte que não fosse assim, já uma fonte de um rabino contando. Então, não seria capaz de dizer onde eu li isso. Eu sei que alguns sefaradim, Bichlal, não cantam essa canção, porque aqui tinha um medo assim de Avodah Zarah, de você começar a achar que os anjos dão brachá. Anjos não dão brachá. Apesar que a canção é clara. Tipo, Mimeler, Malchei Amlachim. A brachá vem do rei, que é o rei dos reis, é Deus. Tá? É claro que os anjos não dão brachá. Não, você tem os Koanim que dão brachá na sinagoga. Os Koanim não têm uma força especial. Quem dá brachá é Deus, não os Koanim. Nesse caso, tem um processo aqui que está ocorrendo, uma dinâmica, que é sobretudo uma dinâmica nossa. Então, não tem problema. Logo depois de Shalom Aleichem, tá? A gente costuma cantar o capítulo Lamed Aleph do livro de Mishlei. Como diz Mishlei em português? Isso, Provérbios. Obrigado. Tá? Mishlei, Lamed Aleph, tá? Que também é o capítulo final do livro de Mishlei. Tá? É o famoso Eshet Chayil Mi'imtza. Essa canção, tá? Todo mundo fala que Eshet Chayil é a Torá, tá? Que essa mulher de valor que você encontra é a Torá, mas você pode cantar ela para sua esposa. Aliás, você deve cantar ela para sua esposa. Tá? Esse é um momento em que o marido canta para a esposa dela algum dia na semana. Se você é uma pessoa que não tem muito romantismo, esqueceu o romantismo antes do casamento, então você toda sexta-feira à noite tinha uma oportunidade de falar uma coisa romântica para sua senhora. Tá? Se você era um bom brasileiro, então você provavelmente pegava seu violão quando você era jovem para cantar para sua esposa. Eu nunca vi como você na vida, blá blá blá.
aqui, sua esposa provavelmente achou, ou disse a você que achou bonitinho, porque ela, tá, fez o favor de te ouvir. Agora, passado o casamento, você já não canta mais para ela, nem faz mais musiquinha para ela. Então, você agora vai fazer, toda sexta-feira de noite, uma música, uma canção para sua esposa. Eshet Chayil Meimtza Rachok Meipnimin Mirra. Também aqui você tem muitas maneiras de cantar. A maneira mais conhecida é de uma Hassidut da Hungria, tá? Que ela, por acaso, ela pegou. Todo mundo canta, mesmo porque é muito bonito, sabe? Eshet Chayil Meimtza. Você também tem cânticos separados para isso, tá? E você aqui, você lê Eshet Chayil. Agora aqui tem dois costumes, tá? Na noite de Shabat é o momento em que você vai dar a bênção para os seus filhos. No Brasil era conhecido, mesmo os pais brasileiros, eles davam a bênção para os filhos deles. Tipo, o filho pedia a bênção, pai, a bênção, uma coisa assim, né? Aqui é possível que seja um hábito judeu, que quem sabe, que penetrou na cultura brasileira como outros tantos, tá? Você aqui tem dois costumes. Tem pessoas que costumam fazer o kiddush e depois dar brachá. Você tem pessoas que costumam dar brachá e depois fazer o kiddush, tá? Se você fizer um bom kiddush, sabe? E se você não comer o dia inteiro da sexta-feira, como é o nosso costume, tá? Não comer demais, em todo caso, para chegar com apetite. Depois você faz o kiddush quando você gosta de vinho. Então, a sua brachá vai ser inspirada. Você vai ter boa inspiração para dar uma linda brachá para os seus filhos, tá? Brachá dos seus filhos ela faz da maneira seguinte. Tá? Você pode fazer ela. Os Ashkenazim, se eu bem me lembro, costuma fazer antes do kiddush, tá? Você vai chamar o seu filho para cá, ou sua filha. Começa do mais velho para o mais novo, tá? Pega o mais velho, coloca as duas mãos assim na cabeça, tá? E o essencial da brachá diz assim: Yasimcha Elohim Kefraim o Kemenashe. Deus vai colocar você com o mesmo destino de Efraim, ou como Efraim e como Menashe, duas irmãos. Se for mulher, Yasimech Elohim Kesara Verivka Verachel Velea. Ou Sarah, Rivka, Rachel, Velea, que são as quatro mães, né, do povo judeu. Depois disso, a gente vai recitar a brachá dos Koanim. Ivarechecha Adonai veshmerecha, Yaer Adonai panav elecha vichuneka, Issa Adonai panav elecha veasem lecha shalom. Tá? Isso aqui está no livro Bamidbar, capítulo Vav. Tá? Bamidbar, capítulo Vav. Eu não lembro em que versículo. É mais para o meio, assim, mais ou menos, do capítulo Vav, Bamidbar. Procura lá, você vai encontrar uma dúvida. Está no seu Sidur, aquele que você esqueceu, que era para trazer hoje. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Você vai lá, verifica, está no Sidur, você faz. Aquilo que está escrito, você faz. Agora, o que é Abrahá? Tá, você falou uma coisa aqui, a gente explicou em outra aula o que é Abrahá. Você, nesse momento, você pode também estabelecer um contato mais profundo com o seu filho, sobretudo se ele for pequeno. Você pode abraçar, você pode falar, você é o melhor filho que existe no mundo. Você é o filho que o pai pediu para Deus. Você é o filho que enche o seu pai de alegria. Obviamente, ele fez uma besteira, você não precisa falar isso. Mas você vai crescer, você vai ter sucesso na vida. É o momento de você transmitir para ele segurança e amor. Você faz isso antes de falar abrahá. Tá? Se o seu filho se comportou mal, você dá apenas abrahá. Ele vai sentir que o castigo dele por ter se comportado mal é receber uma pequena brachá, não uma longa brachá. Tá? Por ordem de idade. Mais velho, segundo, terceiro, quarto, ou mais velha, segundo, terceiro, né? Você chega lá. Tá? Nosso costume é fazer brachá depois do kiddush, mas aqui tem vários costumes. Tá? Bom, logo depois de tudo isso, tem que estar todo mundo bonitinho, em volta da mesa, em pé, tá? Você vai recitar o Kiddush. Kiddush da noite de Shabbat é uma mitzvah de Oraita, uma mitzvah da Torá, você fazer o Kiddush, tá? Você tem dois Kiddush que você faz no Shabbat, o Kiddush da noite de Shabbat e o Kiddush do dia de Shabbat. O Kiddush da noite de Shabbat, ele é de Oraita, o Kiddush do dia de Shabbat, ele é de Rabbanan, tá? O texto do Kiddush está no livro de Reza, está aqui, você vai encontrar ele aqui. Você tem dois minagim, minag Ashkenazi e Sefaradi, tem pequenas diferenças mínimas, sobretudo o que faz diferença
a intensidade e os cânticos. Não tenha medo de cantar em voz alta, não tenha medo de pagar mico, não tenha medo de fazer feio. Kiddush é por alegria. Seu filho vai lembrar de você fazendo barulho com amor. Vai lembrar assim, meu pai ele fazia isso, eles vão ser tolerantes com vocês, tá? Não é para Kiddush não é para você fazer sozinho em voz baixa, tá? Você não está no jardim de infância com vergonha de mostrar para a professora seu brinquedinho de massinha, tá? Você é um adulto sem medo, sem traumas, sem pânico, sabe? Como a gente diz, o pior que pode acontecer é você ser humilhado em público e ficar com vergonha pro resto da vida e se esconder debaixo de uma mesa 3 dias e 3 noites sem água e sem comida. Pior do que isso não vai acontecer. Um pouco de bom senso, sabe? Kiddush, felicidade, alegria. Você errou, e daí? Recomeça, tá? Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de você fazer o seu Kiddush com a sua família. A sua família vai te amar, sabe? Que nem quando você ia para o seu cursinho de inglês. E a professora pedia para você repetir beribara, barabara. Sabe? E você tinha que falar, isso porque você não estudou francês. Se fosse francês ia ser pior. Ah, você estudou francês? então você sabe o que eu estou falando. Lá. O Rambam, tá? Maimônides, nosso grande rabino, talvez o maior rabino da história dos rabinos, né? Mimoshe de Moshe, Loyake Moshe, ele que escreveu aquele nosso livro famoso, Yad Hazaká, também chamado Mishneh Torah, né? segundo a Torá. Tá? Ele tem lá longos capítulos sobre as halachot de Shabbat. Então ele diz lá em Ilhot Shabbat, diz assim, mais ou menos em português, né? É um mandamento positivo da Torá, santificar o dia do Shabbat com palavras. Tá? Assim como está escrito, aquele que a gente estudou na aula passada sobre Shemot, capítulo Kaf, Zachor et Yom HaShabbat Likodsho, tipo, recordar o dia do Shabbat para santificar ele. Significa que é uma mitzvah você recordar ele com alabança e com santificação. Ou seja, você tem que santificar com vinho, tá? É um decreto dos Chachamim. Assim diz o Rambam, tá? As mulheres também estão obrigadas a recitar o Kiddush, assim como todas as outras leis do Shabat. Só que, obviamente, se o marido recitou o Kiddush, então a mulher ela está junto com o marido. Mulher e marido são um só. Duas caras metade, cada uma metade. O que um faz é pelo outro, e o que o outro faz é pelo um. Daí, se tão grave o erro de um trair o outro, shalom, tá? Tudo aquilo que você faz tem impacto direto e automático na sua alma gêmea. Se você casou, é sua alma gêmea, ponto final. Senão você não tinha casado com ela. Tá? Se você não gostou da sua alma gêmea, ela se olha no espelho. Desculpa. Então, outra coisa. As mulheres estão obrigadas a falar o Kiddush. Se não tem homem, então ela tem que falar o Kiddush. O copo do Kiddush. O copo do Kiddush tem que ser um copo de plástico, bem feio, barato, para você não ter que gastar muito dinheiro. Sabe? Espero que vocês estejam entendendo aqui meu cinismo. Tá? Em todo caso, tem que ser um copo bonito, pode ser de prata, se você puder comprar. Se não, você pode comprar um copo decorado, um copo. Pode ser feito, na prática, pode ser feito de mais ou menos qualquer material. Mas tem que ser bonito, especial, só para o Kiddush. Tá? Ele tem que ter pelo menos um revit de vinho. Revit, mais ou menos uns 150 mililitros. Tá? A última grande autoridade dos judeus litaim de Israel chamava Hazon Ish, tá? Ele falava que era 150 mililitros. 150 mililitros é aquele seu copinho assim, tipo de plástico, né? Descartável, ele tem 150 mililitros. Apesar de que tem Rav Chaim Naeh, ele falava que era só 86 mililitros. Tem uma discussão assim sobre essas quantidades. Um copinho bonitinho assim, sabe? Aí você coloca vinho até a borda, tá? Até o final, você enche com seu vinho, tá? Você tem que o copo tem que estar inteiro, não pode estar fracionado, nem rachado, nem tem que ser bonito por dentro como por fora, tá? E sobretudo, o vinho do Kiddush não pode ser pagum, tá? O que significa um vinho pagum? Tá? É um vinho afetado, assim, se a gente pudesse colocar em português. Tá? É que ninguém tem que tomar do vinho que está dentro do copo antes do Kiddush.
Quando você tomou o vinho do copo, tá? Você tomou o vinho do copo, o vinho é pagum, tá? É, E agora, você tem como reparar o vinho pagum quando você acrescenta vinho bom nele, tipo vinho novo, vinho que não foi tocado por ninguém, vamos assim dizer. Tá? E aí você sim pode fazer o kiddush nessa copa novamente. Tá? Depois a gente vai ver essa questão assim de transmissão de uma coisa para o outro dentro com líquidos. Tá? Quando várias pessoas se reúnem para tomar parte do mesmo jantar de Shabbat. Tá? Geralmente a gente costuma que o dono de casa, tá, vai recitar, ou talvez o filho do dono, o filho mais velho, uma coisa assim, vai recitar o Kiddush em voz alta para todos. Tá? E assim, desse modo, não apenas ele cumpriu a sua obrigação de falar o Kiddush, como também todos os outros, eles cumpriram a sua obrigação. Cumpriu a obrigação, e eu sei me derrubar. Tipo, ele saiu de sua dívida, por assim dizer. Tá? Então, isso significa o seguinte: é, é, a, a glória do rei, assim diz o versículo, ela está assim na congregação, em todo mundo junto. O fato que a gente esteja junto, essa é a grande brachá. Tá? Shevet Achim Gam Yachad. Tá? Então, um faz e os outros saem de Jeová. Depois ele pode passar o copo. Cada um toma um pouco, tá? E para as mulheres derrama assim, para não tomar no mesmo copo os homens e as mulheres. O marido e a sua esposa podem tomar no mesmo copo, não tem problema. Tá? Só que tem gente que não gosta muito, assim, quando você tem convidado, você não conhece, tomar no mesmo copo. Sabe? Entre os separadim, isso todo mundo tomava no mesmo copo. Entre os ashkenazim, pode ser que ele prefira servir assim os outros copos, depois de servir o kiddush. Então, agora, a pessoa que recita o kiddush, o que acontece? Ela tem que ter a intenção de que os demais saiam midei rová. Ele tem que pensar nos outros. Estou fazendo esse kiddush para todos. Se tiver mais de uma garrafa de vinho, tem que pensar em todas as garrafas de vinho que estão assim sobre a mesa. Tá? E as outras pessoas que estão ouvindo, elas têm que ter a intenção de que aquele kiddush dela também serve para eles. Então, uma dupla intenção naquele momento, sabe? E eles têm que responder amém depois de ouvir o kiddush, tá? Por essa razão, tá? Eu já vi eu conversei com o rabino Rav Lipskier, da Yeshiva, que era um Rav do Chabad. Tá? E ele disse assim, mas como é que você sabe que essa pessoa teve a intenção correta? Sabe? E aí, como é que você sabe que o outro teve a intenção? Como você não sabe que pessoa teve que intenção, então você fica na dúvida. Então, na dúvida, cada um faz o seu kiddush. Então, eu, na mesa do Rav Lipskier, cada um fazia o seu kiddush, que para mim era meio estranho, assim, não estava acostumado com essa coisa. E também tem outra coisa, isso aqui, de acordo com ele, tem um valor educacional, porque seus filhos estão aprendendo a fazer kiddush também. Pode ser, tá? É uma maneira de todo mundo fazer a brachá, todo mundo fazer o kiddush. Então você pode, não se espanta se algum dia você chegar numa mesa, sobretudo do Rabat, e você tiver ali 10 homens e cada um dos 10 fizer o seu próprio kiddush. Tá? Agora, numa casa de um Rav Sefaradi, isso não vai acontecer, você não se atreva a fazer o seu kiddush do lado dele. O dono da casa faz o kiddush, ou o rabino faz o kiddush. Se o dono da casa quiser passar a honra para alguém, então ele pode, por favor, faz o kiddush você, sabe? Porque ele quer receber a sua brachá. Aí você vai fazer a brachá como você puder. Obviamente, isso é muito importante. Pessoa que estiver ainda em processo de conversão, você não pode fazer o kiddush para os outros. Depois, você não pode nem tomar, nem segurar no copo de kiddush dos outros. Pessoa que está em processo de conversão, você tem que, nesse momento, ter o seu copo separado, receber o seu vinho separado, sabe? E essa é toda a sua consciência de estar convertendo-se. Eu sei que é difícil falar, difícil ouvir, não é muito politicamente correto, mas é uma maneira da gente distinguir, ter consciência de que somos diferentes. Essencialmente, você está num processo agora de mudança profunda, tá? Quando você terminar o seu processo, você toma com todo mundo. Outro momento a gente vai falar disso. É, tipo, inclusive, se você tocar na garrafa, se servir, coisa do tipo, eu vou pegar a garrafa e vou jogar fora, tá? Vou jogar fora o vinho que está dentro. Não, é muito grave. E a Nesser tem toda uma problemática. Não tem lugar aqui para Leakel, para Semekel, para começar a inventar isso aquilo, tá? Isso é a Torá, não é brincadeira, tá? Isso é a da Torá, tá? A gente tem que... Tá? Se a pessoa tem dificuldade de entender a diferença entre um judeu e um não judeu,
Então é porque ainda não está preparada para a conversão. As palavras não são minhas, foram do meu Rav, tá? Do Rav Leon Ashkenazi. Você primeiro tem que compreender o que você está fazendo, para que você está se convertendo, tipo, tudo isso. Se você não compreende, então você não está preparado para o que você está fazendo, tá? Então, percebe, né? Não se preocupa, escuta. Em outro momento a gente vai conversar sobre isso, tá? A gente vai falar isso assim com mais detalhes e, sobretudo, de uma maneira mais lógica. Eu sei que nesse momento nem tudo pode parecer lógico. Como eu falei, isso aqui é uma aula de Halakha. Tá? Filosofia a gente vai ver depois. Depois de você recitar o Kiddush, tá? A pessoa que fez o Kiddush, você fala assim, perdão, me expliquei. Você pega o copo, tá? Com a sua mão esquerda, e você coloca ele assim na sua mão direita. Tá? Assim. Dá para ver todo mundo? Se você for canhoto, o contrário. Tá? A sua mão assim ela deve conter todo o conteúdo do copo. Aí você segurou, tá todo mundo em pé, você também tem em pé, o copo está cheio, vai cair um pouquinho, Baruch Hashem. Tem pessoas que costumam servir até transbordar e cair assim no prato. Não tem problema, é bênção também. Tá? Kossi Revaiá. Tá? Então, você está falando assim que o seu copo está cheio, assim como diz o Salmo. E você fala assim, depois que você recitou o Kiddush inteiro, você bebe Meló Logmav. Meló Logmav é uma quantidade que tem no Talmud, que é mais ou menos uma bochecha sua cheia. Então, cada pessoa tem uma bochecha de tamanho diferente. Então, cada um tem um Meló Logmav diferente. Não é uma medida que você possa medir com peso ou com gramas. É uma medida pessoal. Sabe? Então, você tem que beber o equivalente. Então, você bebe, geralmente, num copo pequeno de Kiddush, tá? De 150 mililitros. A gente está falando assim de 3/4 do copo. Você dá um gole, 2, 3/4, e está perfeito. Você pode sentir o cheiro antes, tá? Não tem problema. Você recitou e aí você toma. Tá? Depois que você tomou, tá? Você não pode demorar muito, porque as pessoas estão te esperando. Tá? Você tem o tempo de achilat pras também. Você fez a brachá, você tem que tomar. Sabe? Você toma o vinho sentado. Você fez a brachá em pé. Tá? Aí você se senta para tomar o vinho. Cuidado para não fazer desastre. Se você tiver um filho sentado nos ombros, outro filho sentado na sua terra, outro filho aquele, isso vai ficar complicado. Então você tenta fazer as coisas organizadamente e aí você toma o vinho. Tá? Assim que você tomou, você não esperou muito tempo, que é o tempo do Achilat Pras, sabe? Tá? E, às vezes, não, o que você quis dizer é o seguinte, você quis dizer que uma pessoa não pode tomar vinho, é isso? Tá? Você, escuta, pode ser às vezes que você faça o Kiddush, tá? Pessoas anciãos façam o Kiddush e dê o copo para outro tomar, né? Por exemplo, aí, isso é a mesma coisa. Então, a gente, mas no momento vamos manter sem alahá no principal, tá? A gente chama isso mitzvah minamufchar, assim, tipo, aquela melhor mitzvah é que todos os presentes têm que tomar um pouco do vinho. Você vai pegar o copo, sabe? E você vai passar o copo para os outros tomarem, tá? Minhag Ashkenazi, você vai servir o copo para cada um, sabe? E como eu falei agora, para aqueles que ainda estão em processo de conversão, você vai servir no copo deles separadamente, sem tomar no vinho dos outros. Vai tomar o vinho assim para participar com a gente nesse momento. Então, quando você não tem vinho, tá? Então você pode recitar o Kiddush sobre o pão. Faltou vinho, você pega pão, você fala tudo isso aqui, e ao invés de você falar Boret Geffen, você fala Hamotzi Lechem Mina Aleph. Tá? Não é o ideal é você fazer com vinho, mas pão também você pode fazer o Kiddush com ele. Tá? Quando você recita a Bracha Boret Geffen, você está incluindo todo o vinho que vai ser tomado durante o mesmo jantar. Tá? Todo vinho que foi posto sobre a mesa, se algum dos convidados trouxe vinho, não venha para minha casa sem trazer uma garrafa de vinho a mais, tá? Ou para casa de um francês sem trazer uma garrafa de vinho. Tá? E no final, você não deve recitar a brachá final do vinho, porque a gente vai fazer o Birkat Amazon. A gente vai acrescentar outra brachá depois. Tá? Se por casualidade você tivesse uma garrafa de vinho fora, ou chegou alguém no meio do jantar e te trouxe uma garrafa de vinho nova, que você não tinha visto antes, essa garrafa de vinho é melhor do que aquela que você tinha, então você não fala de novo, você fala Atov, Ve'ametiv, a gente vai ver isso em outro momento. Tá? Agora, quando você fala o Kiddush, você colocou previamente as suas halot sobre a mesa. Tá?
Aí você cobre as halot com um pequeno pano, tá? Essas duas halot que você colocou no Shabat, que você preparou no Shabat, você colocou, elas são um recordatório para o man que caía no deserto. Por que a gente come duas halot? Porque no deserto a gente recebia 2 porções de man. Na sexta-feira, uma para sexta, outra para o Shabat. Tá? Sendo que os outros dias era uma só porção. Então você tem 2 halot, que é um recordatório para as 2 porções de man. Dizem que o man ele vinha coberto de uma camada de orvalho. Então essa camada de orvalho a gente representa ela com um pano. Também o pano a gente coloca ele sobre a halá como recordatório que em dias normais você tem que primeiro fazer a brachá do pão e depois do vinho. Como no Shabat a gente faz primeiro do vinho e depois do pão, então a gente cobre o pão para dizer assim, como se o pão não tivesse visto ou ouvido essa brachá, tá? Assim a gente costuma fazer, tá? E sim, dizia que o orvalho estava por cima e por baixo, então sim, você pode embrulhar também o pão, se você achar isso assim uma coisa legal, tá? Depois, todo mundo levanta, tá? Chegou o momento de você ir lavar as mãos, tá? Você vai até a pia, tá? Se tipo você tem uma lei inclusive que diz que se você fizer kiddush sem comida, o seu kiddush ele não funciona, tá? Você só pode fazer o kiddush onde também tem alguma coisa para comer, tá? Você tem que comer imediatamente depois do kiddush. Você não tem que esperar, você não tem que, tem que ter comida no lugar. E se não tiver comida, então você também não pode falar kiddush. Tem uma problemática aqui. A gente volta a ver depois assim volta a ver ou não com mais detalhes, tá? Então a gente vai lavar as mãos para fazer a benção do pão. Você vai até a pia, sabe? Você pega o seu baldezinho, tá? O seu baldezinho de Netilat Yadayim, aquele que tem 2 alcinhas assim, sabe? E você vai molhar 3 vezes a mão. Você enche o seu baldinho de água, água fria, não vai abrir água quente para não sair água quente ali do aquecedor de água que você rompeu o Shabat, sabe? E aí você molha a sua mão 3 vezes. A sua mão tem que estar toda molhada, tá? Do pulso até a ponta dos dedos, inteira, tá? Molha bem. 1, 2, 3. E aí você muda o baldinho para a outra mão e você faz a mesma coisa com a mão esquerda. 1, 2 e 3. Tá? Aqui a sua mão está molhada. A partir daqui você vai secar a sua mão e falar a brachá. Aqui também tem vários costumes. Tá? Primeiro costume simples. Você seca a sua mão, costume Ashkenazi. Você fala Baruch atah Adoshem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. Tá? Você fez a brachá. Obrigado a Deus que nos deu o mandamento de lavar as mãos, um depois do outro. Tá? Toda cá. É engraçado. Também os bebês, a partir da primeira idade, você faz, e aí você faz a brachá para o bebê. Logo, Minag Sefaradi. Você com a mão ainda molhada, você fala Seu Yedechem Kodesh. Ubarechu etadoshem. Tá? É o nosso minag. Aí você pega a toalha, enquanto você vai secando as suas mãos, você vai falando Baruch atah Adoshem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. Tá? Outro minag que eu vi, isso aqui vem do seguinte. Existe uma opinião que diz que depois de lavar as mãos, até o momento de fazer a motzilha minares, você não deve interromper com nada, com palavras, nem com pensamentos, nem com blibli, nem com blá blá, nem com discursos. Tá? Esse é o costume ashkenazi, é o costume hassid, você fechar a boca, não falar nada até o momento de motzi. É engraçado, as crianças se divertem, ficam fingindo que não falam nada, coisa do tipo, ficam dando sinais uns ao outro, tá? Esse não era o nosso minag. Esse era o minag ashkenazi. E aí logo eles fazem a Baruch atah Adoshem Elokeinu melech haolam, a motzi lechem min haaretz, com as duas halotas, a gente vai explicar como. O minag sefaradi não é esse. O minag sefaradi, você termina de fazer a netilat yadayim, não tem nenhuma necessidade de você ficar calado. Você não precisa conversar de futebol, você não precisa conversar agora de loteria, nem falar de dinheiro, nem falar do seu trabalho. Você fala de coisas de Shabbat, sabe? Mas, tipo, isso significa que não existe uma alahá que proíbe você de falar. Seja bem claro, não é uma alahá, é um costume você não falar. É um costume bom, é um costume educacional, mas os judeus de origem espanhola, eles podiam falar entre um e outro, não tem nenhum efsek. Depois, se você quiser saber mais detalhes, a gente pode até estudar essa parte em algum momento. Tá?
A maior parte dos judeus sefaradim também adota o costume ashkenazi de não falar entre um e outro, por mil razões diferentes. Educacionalmente, é verdade que tem suas vantagens. Você não tem as crianças fazendo bagunça que nem na nossa casa. Outro costume que eu vi, tá? É um costume assim que tenta fazer uma junção entre os dois. Tipo, o marido ele lava as mãos, ele fala seu yadichem kodesh, e ele só vai fazer a brachá al netilat yadayim quando ele chega na mesa. Ele senta na mesa e ele fala Baruch atah Adonai, sem falar nada. E ele tem uma boa razão para estar em silêncio, porque ele fez a brachá. Aí, quando ele faz a brachá, já que ele chama no Netilat Yadayim, ele transmitiu a ideia para os seus filhos que essa era a maneira de se fazer. Eu vi isso com um rabino da Tunísia, tá? O nome dele era Rav Citrik, tá? Ele foi também o grão-rabino da França durante muitos anos, tá? Outra vez, tudo isso aqui são costumes. Você chega na mesa depois disso, tá? Os ashkenazim, como eles estão em silêncio, então eles vão rapidamente chegar na mesa, eles vão pegar as duas halot, tá? Inteiras assim, vão colocar na mão, lechem mishle. Eles vão costumar colocar aquele pão que você vai comer no mesmo momento de baixo e aquele pão que você vai comer no dia seguinte em cima. Pão feito em casa. Né? E na refeição do dia do Shabat, você coloca o pão que você vai comer em cima e o pão que você vai reservar, tipo, vai ficar de lado ou vai comer depois, fica embaixo. Tá? Esse é o costume. Eu também já vi costume de pessoas pegarem os dois pães em paralelo, junto com o outro, sem ter um em cima e um embaixo. Tá? Aqui, os ashkenazim vão direto para Brachá. Baruch atah Adoshem Elokeinu melech haolam amotzi lechem min haaretz. E vão se preparar para cortar o pão. Os sefaradim, não. A gente aqui vai ter uma série de acréscimos de brachá sobre a brachá. Aqui a gente vai começar os cantos. A gente vai contar Mismor le David. Mismor le David. Adonai roi lo echsar. Binot deshenhar biteni. Perdão pela voz feia, tá? E a gente, depois disso a gente vai acrescentar uma parte que está no Zohar, que foi trazida pelo Arizal. Tudo isso aqui está no livro de rezas de vocês, ou pelo menos para aqueles que vão seguir o costume sefaradim, ou tá, cada um de acordo com aquilo que ele aprendeu com o seu avô. E se não, você vê o que o Rav da sua comunidade ele faz, da sua sinagoga, você faz a mesma coisa que ele fizer, você faz, esse é o melhor. Tá? Logo, depois disso, todo mundo concorda fazer a Motzilech Min Haaretz, tá? Então, como a gente falou assim, a gente tem que agarrar os pães com as mãos, tá? E levantar. Como a gente falou, tem pessoas que costumam colocar um pão sobre o outro no momento de pronunciar essa bênção. E quando ele termina de dizer a bênção da noite de Shabbat, tá? Ele vai cortar o pão de baixo, tá? Então vai colocar o melhor, mais bonito pão embaixo, tá? E a pessoa que recita, então, a motzi, vai ter que colocar o pão de baixo, tá? Mais perto do que o pão de cima, tá? E aí não se tem que cortar os pães até o momento que você terminou de falar a motzi, tá? E tem, então, costume ashkenazi, costume você fazer um pequeno corte, assim, sobre a parte mais queimada do pão, a parte mais bonita do pão, fazer um pequeno corte antes de você, já onde você vai cortar depois, e começar a cortar o pão com a faca naquele momento, sabe? Então, como a gente fala assim, os ashkenazim não costumam falar. Aqui, o costume sefaradim é completamente diferente. A gente não corta o pão com faca. Da mesma maneira que a gente não... que o Beit HaMikdash não foi construído com uma faca, a gente pegava o pão com as mãos, você corta um primeiro pedaço de pão, você coloca ele no sal, sim? E você come a primeira parte. Logo você pega o segundo pedaço de pão, você coloca ele no sal, você dá para sua esposa. Você não coloca, não dá na mão, porque quem dá pão na mão é quem dá pão para pessoas enlutadas. Então você ou coloca o pão no prato, ou deixa ela pegar, ou fazer como a gente fazia, se joga no prato dela. Aí depois você joga para o seu filho, depois para sua filha, depois para sua... Tá? Isso aqui deixou em choque muitas pessoas que vieram comer na minha casa.
Assim a gente fazia na nossa casa, o pão voava assim na mesa, de um lado para o outro. Tem gente que diz que você não deve jogar o pão de Shabbat, Chas Shalom, que é uma falta de respeito e tudo mais. Pode ser, tá? Mas assim a gente fazia em casa. Então, em todo caso, os Ashkenazim, nesse caso, o que eles vão fazer? Ele vai cortar o pão em vários pedaços com a faca, tá? Ele vai pegar o primeiro pedaço do pão, vai colocar no sal também, molhar um pouco no sal, sabe? E aí vai colocar num grande prato e vai passar o prato de mão em mão, cada um pega o seu, sabe? Dentro do prato, para você não ter que dar um pão na mão da pessoa e ao mesmo tempo para você não ter a ideia de você jogar o pão no prato de outro. Tá? Então você tem que ter o sal do lado colocado junto com as suas ralotas quando você vai fazer o seu amotzilha reminada. Tá? Todos os costumes são bons, sabe? Não tem que tudo tá ok, sabe? Inclusive até tinha meu pai costumava colocar azeite no prato. Tem nada a ver com o kiddush. O kiddush você não tem que ter azeite no dia do seu kiddush. Mas meu pai gostava de comer pão com azeite. Ah lá. É, então, você... agora, pode acontecer o seguinte. Pode acontecer que várias pessoas se reúnem para comer juntas, sabe? E o dono da casa e outras pessoas presentes, tá? Então você vai fazer o amotzi para todo mundo, sabe? O seu amotzi, ele serve para todo mundo que está lá. Os outros não têm que falar, você tem que falar amém. Sabe? Outra vez com a intenção de tirar os outros da obrigação e os outros saírem de obrigação com você, com as boas intenções, tá? Muitos costumam quando a gente fala assim, a glória do rei, sabe? Kvod Hashem, Kvod Amelech, está sempre assim que ele tenha muitas pessoas juntos. Agora, tem a parte da comida propriamente dita. A parte da comida de Shabbat, é aquela parte mais essencial assim, né? É aquela parte que a gente falou que você tem que ter pelo menos duas porções de comida. Como está escrito em Yeshaya, Bekarata, de Shabbat, Oneg. O que é Oneg Shabbat? É você ter um bom vinho, ter comidas deliciosas. Tá? Então você come um pouco com mais abundância. Então você vai ter geralmente na mesa de Shabbat dois pratos. Tá? Um prato sobre o outro. Um primeiro prato, uma porção de peixe, por exemplo. Um segundo prato com uma porção de carne. Tá? Ou qualquer outro alimento. Sabe? Então você, e aí você não mistura o peixe e a carne no mesmo prato. Porque de qualquer jeito, tá, o Talmud ele diz para você não colocar peixe e carne no mesmo prato. Não apenas carne e leite, mas peixe e carne também você não deve colocar no mesmo prato. Carne e frango não tem problema. Tá? Ou carne de vaca e carne de carneiro não tem problema. Agora com peixe tem problema. Tá? E aí, durante a Seudat Shabbat, os seus filhos vão contar o que eles aprenderam na Torá durante a semana. Eles vão contar a semana para vocês. Ele vai dizer assim, na minha semana foi assim, foi assado. Sabe? O seu outro filho vai contar como é que foi no jardim de infância. Cada um vai ter uma coisa para contar, Baruch Hashem. E você também pode aproveitar para falar uma brachá, para falar uma coisa. Tá? Nós costumávamos, entre duas porções, entre a porção de peixe e a porção de carne, lavar um pouco a boca. Tá? Isso a gente fazia com um pouco de pastis. Pastis é um tipo de arak que tem na França, tá? Uma coisa boa. Eu vi até pessoas assim, pessoas do Marrocos, que costumavam ter um tipo de um pequeno sorvete assim de limão, bem azedo, bem simpático, assim, que eles comiam, assim, eles faziam em casa, sorvete de limão caseiro, super legal. Aí você tinha assim no meio, tá? E também a gente costuma cantar canções de Shabbat. Você tem um livrinho chamado Canções de Shabbat, cada uma mais bonita que a outra. Aí vocês vão ter que começar a fazer Shabbat na sua família de adoção, fazer Shabbat recebendo, aceitando o convite de Shabbat para conhecer todas essas canções. Tá? Tem inclusive canções de Shabbat brasileiras, né? com canção brasileira, é super bacana, sabe? É especial. Sabe? E as suas crianças elas vão lembrar disso o resto da vida. Tá? Depois, vocês terminaram de comer Baruch Hashem. Tá? Baruch Hashem terminou de comer, você tem o que chama Maim Achonim, a última água. Você traz para a mesa um pequeno recipiente que tem especialmente para isso, um pequeno copo com água dentro. Cada um derrama um pouquinho de água na ponta dos dedos, um pouquinho de água na outra ponta dos dedos, sabe? E assim pode lavar a boca depois com o guardanapo, secar as mãos. Isso é Maim Achonim. A última água é como se fosse uma Netilat Yadayim no final. Tá?
É verdade que tem pessoas que não fazem isso. Tá? Tem uma discussão na Halakha, se é obrigatório, se não é. Tá? Da onde que a gente sabe que não é obrigatório? Você fala assim, Maim Achronim Chová. Porque é uma obrigação, você diz que é uma obrigação fazer, é a prova de que não é obrigatório. Senão você não teria que dizer que é obrigatório. Claro, olha a maneira de raciocinar. Imagina você, quantos livros tem explicando por que é proibido comer porco? Ah, você conhece? Então me diz qual é, porque eu não conheço. Sabe? Tem praticamente nenhum livro tentando explicar. Porque todo mundo sabe que porco está proibido. Tá? Então, se você tem que dizer ali por que aquela coisa é obrigatória, é porque tem uma questão na coisa. Tem que começar a raciocinar que nem judeu. Então, o seguinte. Maimachonim Rová, todo mundo fez, você tirou aquela água da mesa, inclusive tem lá umas razões da Kabbalah. Se você não fez, não é o final do mundo. Aí você começa a Birkat Amazon, você tem o Zimun, todo mundo faz o Birkat Amazon juntos, tá? E você vai acrescentar no Birkat Amazon aquela parte que diz assim, Retze ve'achalitzenu. Essa é aquilo que se acrescenta no Birkat Amazon para o seu almoço de Shabbat. Retze ve'achalitzenu, Adoshem Elokeinu, Shabbat, Agadol, Akadosh Hazeh, tá? Você pode procurar uma pequena coisa assim, você acrescenta essa em todas as refeições do Shabbat, tá? Quando você recita com o Zimun, para o Zimun você tem que ter pelo menos 3 pessoas maiores de idade, ou pelo menos crianças que compreendam o que é o valor do Birkat Amazon juntos, tá? Uma mitzvah especial, você fala Baruch Eloheinu she'achalnu mishelo u'mituvo chainu, esse com mais de 10 pessoas, você fala o nome de Deus, Eloheinu, e quando são menos de 10 pessoas, são 3 pessoas, você fala Baruch she'achalnu mishelo u'mituvo chainu, sem o nome de Deus. Ou seja, resumo, 3 pessoas comendo juntos, você faz sem o nome de Deus, 10 pessoas com o nome de Deus. O nome de Deus é Elohim. Sim, tem gente que costuma fazer o Birkat Amazon com um copo de vinho. Mas isso geralmente é mais no Birkat Amazon no dia de Shabbat. Tá? Então a gente vai falar Borei Pri Geffen, tomar o vinho no final do Birkat Amazon. A gente vai explicar isso em outro momento. Acho que também, inclusive, eu já mandei textos no chat explicando isso como se faz. O jantar de Shabbat é aquilo que solda a família. É bom você ter, são 3 almoços de Shabbat. É bom que um deles seja feito só com a família. Tá? Você não ter convidados para todos os almoços. Você ter convidados ou no almoço, por exemplo, ou na Seudah Shlishit, ou no jantar apenas. Tem pessoas que, inclusive na nossa aqui lá é uma coisa engraçada, tem pessoas que sempre convidam, a gente também sempre convida. Essas pessoas sempre convidam para o jantar de Shabbat, e o almoço eles fazem sozinhos. E nós sempre convidamos para o almoço de Shabbat, e o jantar a gente prefere fazer sozinho. É bom você ter uma Seudah que seja com a sua família. Sabe? E quem for ser convidado, ele vai ser convidado de noite na casa deles, de dia, na nossa casa. Então, uma coisa que não foi nada programado, tá? Por casualidade, a coisa apareceu assim. Eu pergunto assim, onde é que você jantou ontem? Ele me explica, jantei na casa de fulano. Eu falei, sabia. Ok. Aí você tem a educação, valores espirituais, o amor dos pais pelos filhos, as canções de Shabbat, tudo junto, o estudo da Torá, Parashat Shavua, Alachot, tá? As canções de Shabbat foram compostas pelos grandes Chachamim, pelos grandes rabinos de todos os tempos. A gente tem aquelas que foram compostas pelo Arizal, a gente tem aquelas que foram compostas por Rabi Avraham Ben Ezra. Arizal é Rabi Yitzhak Luria, de Tzfat, do século XVI, que ele tem aquela Lemiftzah, Al-Riftah, Kezeitah, o Keviatah. Tem outras que foram feitas pelo Rabi Avraham Ben Ezra, que é Shmera Shabbat. Essa isso, Rabi Avraham Ben Ezra. A gente tem do Rabi Yehuda Levi, aquela que eu estava citando antes, Shalom Lecha Shalom Yom HaShevi'ai. Você tem vários rabinos que escreveram vários piutim. Esse é o momento da arte, sabe? Tem todo tipo de manguinot, todo tipo de ritmos, sabe? Baruch Hashem, nossa tradição, ela é bonita, tá? Então, como a gente dizia o seguinte, sabe? Minha alma tem sede de Deus, o Deus vivente, meu coração e minha carne,
Eles vão todos juntos, minha carne significa meu corpo, coração e o corpo, todo mundo junto, pensando em Deus. Libi, ubsari, iranenu, el chai. Tá? A gente enfatiza a fé em Deus, e tem conhecimentos profundos que se transmitem com as canções de Shabbat. Tá? O Shabbat ele é igual ao mundo vindouro, é 1/60 do mundo vindouro. Tá? Você tem pessoas que também fazem o que a gente chama de nigunim. Nigunim são como se fossem canções sem palavras. Tá? Isso aqui é um costume mais da Hassidut, de você cantar e deixar suas emoções tomarem lugar. Sim, tem seu valor, claro, por que não? Tá? Em todo caso, como eu falei para vocês, cada pessoa tem que seguir a tradição da sua vida. Até aqui por hoje. Agradeço a vocês por terem me ouvido com tanta paciência. Tá? Quem tiver perguntas pode me ver agora no final. Depois a gente vai continuar com as alahot de Shabbat na nossa terceira parte com o dia de Shabbat. Bom final de dia.